Olá, aqui quem fala é a educanda Thaís Luane, da segunda série B do ensino médio. E juntamente com meu grupo, que é composto por Maria Clara Nascimento, Maruli Júlia e Vitória Rebeca, iremos discorrer sobre as temáticas propostas pelo nosso educador de história, Marcos Prazeres, com a temática principal, a modernização econômica do Império. Eu sou Maria Clara e eu vou explicar melhor sobre a cafeicultura no Brasil Império. Bom, a cafeicultura desempenhou um papel fundamental para a economia do Brasil, principalmente durante o período do Império, que durou de 1822 a 1889. Durante esse tempo, o Brasil se tornou o maior produtor de café do mundo. Alguns pontos bastante importantes sobre a cafeicultura no Brasil Império incluem o ciclo do café, que foi o cultivo do café que foi incluído pelo Brasil, com principal destaque para as regiões do Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro e no Oeste Paulista, em São Paulo. E essas áreas se tornaram os principais polos de produção do café. Já em questão da mão de obra, a produção desse café era intensiva em mão de obra e esses fazendeiros dependiam fortemente do trabalho escravo para manter essas plantações. Isso contribuiu bastante para a economia do império, mas resultou nas inúmeras injustiças e sofrimento dos seres humanos. Já sobre as exportações, o café, como ele era o principal produto de exportação no Brasil no século XIX, essas exportações ajudaram a financiar a economia do país e a manter a instabilidade financeira do império. Outro, outro ponto bastante importante é a política e a economia. As catástrofes da cafeicultura tiveram um impacto significativo na política. Com isso, levou à centralização do poder nas mãos dos fazendeiros de café, que também eram conhecidos como os barões do café. E isso influenciou bastante a política do império. Porém, a economia do café também era sujeita a flutuações nos preços internacionais. E isso levou a economia do país a ter bastante crises. Essa cafeicultura no Brasil Império desempenhou um papel complexo na história do país, com aspectos tanto positivos quanto negativos, mas sendo assim um ponto bastante importante para a história do Brasil. Sou Thaís Luane e irei abordar sobre a imigração no período imperial. A imigração europeia para o Brasil teve grande crescimento, impulsionado especialmente pela crise econômica do continente europeu. A unificação de Itália e Alemanha, a expansão cafeeira, a necessidade de mão de obra e a forte crise do escravismo no país. A partir de 1847, o sistema de parceria foi implementado, permitindo assim que os europeus trabalhassem livremente, especialmente no cultivo do café, e fossem remunerados com parte da produção. Mas o projeto não teve sucesso, já que os imigrantes reclamavam muito dos maus tratos, contraíram altas dívidas e acabaram se revoltando com a situação que viviam no país. Oi, me chamo Vitória Rebeca e agora eu vou falar um pouco sobre a industrialização do século XXI, aqui do Brasil. Bom, para isso eu separei alguns tópicos e o primeiro deles é crescimento e diversificação, que fala sobre as primeiras décadas do século XXI, onde o Brasil experimentou um crescimento na sua base industrial, com a diversificação de setores como a aeronáutica, tecnologia e automobilística, e também a gente teve a produção de petróleo e gás. Como segundo tópico, eu coloquei desafios e obstáculos para mostrar também o lado negativo da industrialização, já que nós temos burocracia excessiva, falta de investimento em infraestrutura, instabilidade política, e esses fatores acabam prejudicando o crescimento da indústria. Como terceiro tópico, eu coloquei inovação e tecnologia. Na questão da competitividade global, o Brasil investe muito na área de tecnologia, de inovação, e isso resulta em avanços em pesquisa e em desenvolvimento, particularmente na área de indústria de biotecnologia e também na tecnologia de informação. Achei muito necessário falar também sobre a sustentabilidade ambiental, que é o quarto tópico, e o Brasil começa muito a focar nessa área, promovendo práticas mais ecológicas, devido à crescente conscientização ambiental e também, é claro, à pressão internacional. Como quinto tópico, eu coloquei globalização e comércio internacional, já que temos a abertura para o comércio internacional e ele desempenha um papel fundamental na industrialização do Brasil. Temos aí acordos comerciais e parcerias de expansão.
Por último, eu coloquei desafios sociais, porque apesar de grandes avanços na área da industrialização, o Brasil ainda enfrenta muitos desafios sociais, como a desigualdade econômica e o acesso limitado à educação e saúde de qualidade. Esses fatores, infelizmente, influenciam a distribuição dos benefícios da industrialização. Eu vou explicar agora o processo de abolição da escravidão. Bom, a abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a Princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o Império para que a instituição da escravidão fosse abolida de nosso país.